nós percebemos que a igreja evangélica tem muito preconceito. Às vezes, denominação para denominação, são tantos preconceitos que mostra que a igreja está tão dividida, tão desunida. Mas eu queria compartilhar com vocês que Jesus Cristo, Ele não só pregou sobre a inclusão, mas Ele viveu a inclusão. E Ele reprovou com toda força e veemência o preconceito. Abra a palavra em Mateus capítulo 9, versículo 10, diz assim: E sucedeu que, estando Ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram, tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto. Pois não vim chamar o justo, e sim os pecadores ao arrependimento. Meus irmãos, quando olhamos para a realidade social, econômica e espiritual que se encontra o homem, percebemos que uma das coisas que tem atrapalhado o ser humano no seu desenvolvimento e crescimento é o preconceito. O preconceito tem levado milhares à morte. O preconceito tem separado pessoas que poderiam construir eternas amizades. O preconceito tem espalhado um ódio incompreensível e irracional. E acompanhando a história, nós percebemos os mais variados tipos de preconceito. Há o preconceito racial. Estava assistindo uma partida de futebol, coisa que é comum para mim, e o atacante do Barcelona, de repente a torcida começou a chamá-lo de macaco, macaco, e ele ficou transtornado e queria sair do campo. Foi necessário que um jogador do outro time, inclusive um brasileiro que era de cor, abraçou-se com ele e disse: vamos vencer junto esse preconceito. Há poucos dias, o Roberto Carlos saiu de campo porque jogaram banana no local do campo onde ele estava localizado. Há o preconceito racial, preconceito religioso, há o preconceito econômico. E é interessante destacar que o preconceito é independente da condição intelectual do homem. Tem muita gente com pouco conhecimento abarrotada de preconceito, mas tem muita gente intelectual cheia de preconceito. Países desenvolvidos, os países do primeiro mundo, onde o preconceito não pode ser vencido. Tragédias, desgraças, mortes têm acontecido em nome do preconceito estúpido, cruel, selvagem e diabólico. E o mais lamentável é constatar que a igreja do Senhor Jesus, muitas pessoas nutrem o preconceito no seu interior. Pessoas que foram salvas por Jesus, pessoas que foram tiradas das trevas para a luz, pessoas que foram resgatadas da sarjeta do pecado, pessoas que são novas criaturas e que têm um novo projeto de vida, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Pessoas que foram alcançadas pelo Espírito Santo para na prática compartilharem com o perdido a simplicidade do cristianismo. Porque, irmãos, o cristianismo é simples. Porque o cristianismo é Jesus vivenciado cada passo, cada segundo, cada dia. Jesus viveu sem ostentação, sem orgulho, sem oprimir os seus semelhantes. Jesus viveu de forma simples, amando a todos, abraçando a todos, perdoando a todos. E, infelizmente, os seguidores de Jesus, na sua maioria, não entendem a mensagem, a essência do cristianismo. E a gente encontra crente com preconceito racial, preterindo pessoas por causa da sua cor. A gente encontra crente com preconceito econômico, se afastando das pessoas porque elas não têm uma boa condição econômica. Irmãos, está na hora de a gente olhar para Jesus e entender a sua mensagem e discernir que ele só pregou aquilo que vivia. Está na hora de atentarmos para as palavras do Mestre, quando ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Em primeiro lugar, Jesus não tinha preconceito racial.
Jesus não estava preocupado se a pessoa era judeu, se era grego, romano. Você percebe essa verdade na narração dos evangelhos. Veja o modo carinhoso como Jesus tratou o centurião romano. Ele atendeu a sua súplica, abençoou o seu lar. No evangelho de João, no capítulo 4, nós encontramos Jesus se dirigindo a uma mulher samaritana. E nós sabemos historicamente que os judeus odiavam os samaritanos. Eles eram considerados pelos judeus como a escória da sociedade. O preconceito racial era tão forte que os judeus desconheciam, negavam qualquer tipo de parentesco com os samaritanos. O preconceito era tão explícito que a mulher ignorou o fato dela ser samaritana, e Jesus, sendo judeu, se dirigia a ela. Mas Jesus quebrou a barreira do preconceito. Jesus restaurou a mulher e lhe devolveu dignidade, aceitação e autoestima. Porque na mente de Jesus não existe brasileiro, japonês ou americano. A Bíblia diz que para o Senhor não há acepção de pessoas. Ao Senhor pertence a terra, diz a Bíblia, e tudo que nela se detém, o mundo e os que nele habitam. Segundo lugar, Jesus combate o preconceito religioso. Os judeus estavam cheios de preconceito racial. Eles se orgulhavam pelo fato de serem sementes de Abraão e achavam que era melhor do que todos os povos. Mas a jactância dos judeus, ela não parava na questão racial. Eles também estavam cheios de preconceito religiosos. Jesus que deu vista aos cegos, Jesus que purificou leprosos, Jesus que fez com que o paralítico andasse, Jesus que alimentou as multidões. Mas os religiosos, os fariseus, estavam preocupados, cheios de ódio, porque Jesus curava no sábado. Infelizmente, o preconceito, essa semente da hipocrisia, tem contaminado muitos no arraial do povo de Deus. Tem crente que se acha mais crente do que o irmão, porque é da igreja tal. Tem crente que se acha mais crente do que o irmão, porque o batismo da sua igreja é diferente. Tem crente que se acha mais crente do que o irmão, porque ele se veste de forma diferente. Infelizmente, irmãos, o preconceito religioso tem atrofiado a percepção do reino de Deus, e muitos têm perdido o verdadeiro sentido do culto e adoração ao Senhor. Jesus conta a história do bom samaritano, o homem que estava à beira do caminho, ferido, precisando de ajuda, e de Jesus que passou o sacerdote e nada fez, passou o levita e o ignorou. Eles estavam apressados para irem ao templo prestar culto a Deus. Eles eram tão religiosos que não conseguiam discernir que o verdadeiro culto a Deus era ajudar o próximo. Preconceito religioso levou os judeus a não reconhecerem Jesus. O preconceito religioso atrofiou a visão dos judeus. O preconceito religioso endureceu o coração do povo hebreu. O preconceito religioso levou a elite religiosa a serem inimigos de Jesus. E eles perseguiram, procuraram de todas as formas acusá-lo. Eles odiaram tanto a Jesus que o levaram diante de Pilatos, de Herodes, levaram ao tribunal e por fim à cruz. Irmãos, ao longo da história, nós percebemos que o preconceito religioso tem sido um câncer que disseminou enfermidades terríveis no seio da igreja. Muita gente, em nome de Deus, cometeram absurdos e abusos maléficos à sociedade como um todo, amparados e hipocritamente respaldados na religião. Eu lembro, numa dessas minhas viagens à Imperatriz, que eu preguei numa igreja, a igreja que meu irmão é pastor, e lá estava cheio de crente da Assembleia. Os irmãos gostam muito do meu irmão, tem muita intimidade com ele, e estava cheio. No outro dia, eu fui jogar bola, e obviamente fui de calção, né? Quando foi à noite, eu estava conversando com meu irmão na praça, ia passando uma irmã daquelas que esteve no culto no dia anterior. Aí olhou para ele e fez: Pai do Senhor, pastor Miqueias. Aí eu me virei e disse: Paz, eu estou falando com o pastor Miqueias. A gente tem sofrido por causa do preconceito religioso. Terceiro lugar, Jesus não tinha preconceito social. É interessante observar que a elite religiosa ela é altamente preconceituosa. Ela não se misturava, criticava e perseguia Jesus por causa da sua postura livre, aberta, desguarnecida e desarmada. O texto que eu vos li
diz que eles estavam aborrecidos com Jesus, porque Jesus se sentou à mesa com publicanos e pecadores. E se você ler o Evangelho de Jesus, você vai encontrar uma passagem que eles chamam Jesus de comelão e beberrão de vinho. Mas estavam aborrecidos com Jesus, porque Jesus se misturava com os pecadores. Meus irmãos, Jesus respondeu e disse que os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. Eles não podiam compreender como Jesus convivia abertamente com todas as classes sociais, sem dificuldade e com simplicidade. Jesus não tinha preconceito social. Ele pregava, ensinava, curava na Galileia, Cafarnaum, Judeia, Samaria e Nazaré. E quando você faz uma análise desse contexto aonde Jesus passava, você percebe que era gente sofrida, gente marginalizada, gente rejeitada, gente que precisava de amor, de afeto e de carinho. E em João capítulo 8, veja o modo como Jesus tratou a mulher adúltera. Eles nem se preocuparam com o adúltero. Levaram a mulher, mas Jesus não deu o que a mulher merecia. Jesus deu o que a mulher precisava. Jesus olhou para aqueles homens hipócritas e disse: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Naquele momento eles foram crentes, e mais crentes do que muitos de nós, porque muitas vezes nós estamos cometendo certo pecado e atirando pedra nos outros. Diz a Bíblia que eles se retiraram todo o peso da consciência. Jesus olhou para ela e disse: filha, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Jesus disse: nem eu. Vai e não peques mais. Veja o modo como Jesus se dirigiu a Zaqueu, publicano, odiado por todos. Jesus parou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A atenção que ele dedicou a Bartimeu, que estava à beira do caminho, gritando desesperado: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que ia passando dizia: cala-te, cego. Jesus parou e disse: vai buscá-lo. O carinho como ele tratou Judas, o traidor, como ele olhou para os fariseus, os soldados, para o povo lá na cruz, e clamou ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Para Jesus não tinha pobre, rico, feio, bonito, pequeno ou grande. Ele amava a todos. E eu queria concluir dizendo o seguinte, queridos: por que Jesus era desprovido de preconceito? Em primeiro lugar, porque ele é o Criador. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Foi ele quem fez o homem. O homem é a imagem e semelhança do Senhor. Segundo, porque ele conhece a necessidade do pecador. O olhar de Jesus é diferente dos demais mestres. O mestre vê apenas a aparência, mas Jesus vê o nosso interior. Ele conhece os conflitos, os anseios e as necessidades da alma. O seu olhar é profundo, é cheio de afeto e misericórdia. E terceiro, porque Jesus ama o pecador. Jesus ama a meretriz, o ladrão. Jesus ama a todos. Por pior que seja o pecador, Jesus o ama e quer tirá-lo da sarjeta do pecado. Ele mesmo disse que os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. Ele mesmo disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida em favor dos seus amigos. O seu amor é imutável, é eterno, é santo, é incondicional. É o amor que nos constrange. E eu queria concluir a palavra do Senhor nessa noite, desafiando a você a despojar do seu coração todo o preconceito que porventura tenha sido alojado ao longo desses anos. Que você peça ao Senhor a simplicidade do cristianismo, a misericórdia, o amor a si mesmo, para que você possa amar ao próximo, independente do que ele é. Que você peça a Deus: Senhor, me dá o amor de Cristo, para que eu possa olhar para as pessoas com compaixão, com graça e com misericórdia, para que eu possa amar como Jesus amou, para que eu possa andar como Jesus andou, para que eu possa conviver como Jesus conviveu. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que nos faça cristãos autênticos, sinceros, que realmente amem as pessoas, em nome de Jesus. Amém.